punição, pelo receio da punição, do que aquilo que tem que ser cumprido. Então, quando eu falo em paz, né, quando eu falo na questão da paz ser relativa, Hans Kelsen coloca isso, porque as pessoas não falam porque elas não fazem aquilo, porque elas estão convictas que aquilo é o certo. Eu dirijo na velocidade da via, eu não bebo, isso, porque eu realmente acredito que aqueles são os valores da sociedade, que aquilo é importante e tudo, mas eu só faço porque tem alguém vigiando e porque eu vou ser punido. Então, a pessoa não mata o outro, não porque ela matar é errado, mas porque se ela matar, ela vai ter o quê? Uma sanção, ela vai ser presa, ela vai ser privada da sua liberdade. Então, não é uma paz absoluta, porque existe o quê? O emprego da força. Não se faz aquilo por uma consciência, não, porque aquilo eu acredito, mas se eu não fizer, eu vou ser o quê? Punido. Eu vou ser punido por não estar fazendo aquilo. Está claro, pessoal? Sim, professor. Né? Então, é o que Hans Kelsen ele fala. O direito não existe sem a norma. E a norma não existe sem o quê? A sanção. Eu sempre vou estar punindo. Eu vou estar punindo. E tudo. Você não faz porque você pode ser punido. Então, você não obedece a sinalização, ou melhor, obedece a sinalização por conta da multa, por conta do guarda, por conta de uma série de fatores. Não porque aquilo é necessário, porque aquilo é a vida em sociedade, é não provocar um acidente, é respeitar o outro ser humano. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Eu tenho direitos e deveres, e eu deveria fazê-los não pela punição, mas porque eu estou convencido, eu estou convicto de que aquilo é o correto, é o melhor que se deva fazer. Tá? Então, essa é a grande questão. Eu vou para a segunda... Posso escrever tudo isso lá, né, professor? Pode. A minha resposta foi bem curtinha. A característica no texto de Hans Kelsen é a coerção. A coerção é entendida como uma reserva de força a serviço do direito. Né? A coerção é necessária para o quê? O cumprimento da norma jurídica e a aplicação pelo operador do direito. Sempre vai ser feito. Sempre que for necessário o quê? O cumprimento da lei, você vai utilizar a coerção para assegurar que a lei seja cumprida, ainda que você tem que aplicar o que é uma sanção. Essa que é a essência. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então nós vamos para o segundo caso para a noite de hoje, que a gente fez para vocês. Quando vocês clicarem lá no texto, eu coloquei uma série de situações, que é o item 2, lá de 2006 ainda, é um texto antigo, já vamos fazer aí 15 anos, né? E até hoje a gente vê que a coisa permanece. A Veja, na época, a revista Veja, publicou uma reportagem com o seguinte tema: é lei, mas ninguém cumpre. Né? Então, você tem lá que tem uma lei de 97 ainda, de 1997, que determina que todos os seus documentos estejam registrados, né? Estejam num registro único. Isso foi em 97, que tinha que acontecer até em 2007.
A gente viu que alguns estados agora que está chegando a identidade com todas as informações, CPF, carteira de trabalho, tudo ali num documento só. O indivíduo chega, coloca num chip lá e teria toda essa informação. Note que isso foi discutido em 97, deu um prazo de 10 anos, para 2007, todo mundo estava operando e tudo. É uma lei, mas ninguém cumpre. É aquilo famosa lei que não pegou, não aconteceu. Outro ponto, as viagens interestaduais, que teria que o veículo oferecer até 2 passagens gratuitas por mês para os idosos, né? E um desconto de 50% para mais outros 2 passageiros com 60 anos. É uma lei desde 2003. Então, a pessoa vai lá na agência, né, de ônibus, transporte rodoviário, é raro você ver a pessoa, né, viajar naquilo. Mas tem um ou outro caso, mas é muito raro. Então, se fala que é lei, mas ninguém cumpre, lei que não pegou. Em 2003, também teve uma lei que os estados tinham que oferecer o quê? Os assentos numerados, banheiro limpo, estacionamento para o torcedor. A gente não consegue ver isso. Quando você vai lá nos Estados Unidos, eu já fui nos Estados Unidos algumas vezes e fui ver aquele futebol americano deles lá, que eles são apaixonados com aquilo, fui lá em Orlando. Fui assistir para entender um pouquinho a cultura do povo. Eu fui lá algumas vezes e fui assistir lá. E aí eu vi lá tudo numerado. Você chega, você entra no estádio americano, você sabe exatamente onde você compra o ingresso, você sabe onde você vai assentar. Está tudo lá e ninguém vai assentar no seu lugar. Aqui no Brasil, que você vai em alguma coisa, você quer saber onde tem brasileiro no mundo, né? Tem um grupo de brasileiros, aí você vê o povo andando junto e um monte de bolsa marcando lugar. Também tem isso, quanto é isso. Está aqui, ó. Não, está ocupado, está ocupado. Espera aí, mas eu não estou vendo ninguém. Lá nos Estados Unidos, a lei, ela existe, né? Ela existe e é cumprida, ela é válida. Aqui, você vê uma situação dessa, não, eu estou marcando lugar ali. Pô, mas você está marcando? Eu não estou vendo ninguém sentado ali, estou vendo bolsa. E se você fizer isso, o americano vai lá, senta e caiu tudo aqui. E ele briga, dá uma confusão danada. São situações. Você vai lá, você compara com o modelo americano, se alguém estiver descumprindo alguma coisa, vem um outro cidadão e fala, eu sou cidadão americano, você está fazendo errado, eu vou te dar a voz de prisão, você vai preso. Olha, você vai em Portugal, por exemplo, você está sentado lá falando alto, qualquer situação, sai um grupo de professores aqui, amigos meus estavam fazendo doutorado lá em Portugal. Aí começaram a conversar alto e aquela coisa que o brasileiro adora fazer, e contar piada e tudo. Aí, de repente, bateu um português nas costas desse meu amigo, professor de matemática. Ei, o senhor está a me perturbar. Você está me incomodando. Né? E causou todo o constrangimento do grupo brasileiro, porque eles respeitam muito isso e falam, e não tem, aqui não acontece bem isso. Né? Outra questão, está lá nas diretrizes curriculares, que na cadeira de História, do ensino médio, você tem que estudar o quê? A cultura afro-brasileira. É uma matéria obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio, na educação básica, porque é a nossa raiz. Né? As nossas origens estão ali. A questão indígena, a questão da minoria, você já teria que trabalhar isso desde o ensino fundamental e na educação básica. Isso é uma lei de 2003, mas é aquela lei que não pegou. E que, inclusive, nos cursos superiores também. Você tem o primeiro ano, que é a preparação do aluno para a vida acadêmica, aí você tem
a formação profissional e os temas transversais. Então, eu pedi para você, são normas publicadas, vigentes e que não pegou. Por quê? A parte formal foi observada? Não foi? Então, para vocês refletirem por que a lei não pegou, né? E se não pegou, ela deve cair? Não deve cair? Por que isso acontece? A gente viu a questão dos costumes, dos valores, o que que... Então, mais 5 minutinhos para vocês pensarem aí e a gente discute em 5 minutos. Posso jogar aqui o que eu coloquei? Pode, vai lá. Ó, eu pensei que seriam normas. Todas as normas citadas, elas estão vigentes. A primeira está no Estatuto do Idoso, a segunda está no Estatuto do Torcedor e a terceira já é uma lei. Deu tempo assim de pesquisar. A primeira eu sei porque meu pai correu atrás desse direito. Apesar de nunca ter viajado em ônibus, porque toda vez que ele chega lá para poder viajar, diz que não tem vaga e que o ônibus já está lotado. Então, eu acho que o que falta é a sociedade cobrar essa prática. Se está lotado, quem são as pessoas? A sociedade. Sim, a gente tinha que chegar lá para fazer valer o seu direito. Quem não luta por seus direitos não merece tê-los. Está lotado? Para quanto que tem? Quais são as pessoas? Me dê a relação. Eu quero me certificar que vocês estão cumprindo, sob pena de envolver o Ministério Público. Eu vi só uma reportagem também, na verdade, que teve no FTV, passando sobre isso, na época que a gente estava, né, ainda na situação normal, em que eles fizeram isso. Então, a maioria dos idosos, quando chegava no guichê para reclamar esse direito que podiam, eles nunca conseguiam. Então, alguém tinha reclamado, então houve a reportagem. Mas também as empresas não passaram a relação das pessoas que estavam dentro do ônibus, ficou algo incompleto ainda, no ar. E eu sei que a lei ela não é praticada porque a gente também não cobra. Exato. Também não consegui desenvolver mais do que isso, não sei se está certo. É isso aí, porque como a lei ela deveria refletir o quê? Os valores, né? Os valores, quando eu discuti com vocês, eu coloquei, né, que a lei é fruto dos valores, das relações sociais, dos conflitos, e também é muito da vontade do povo. Porque não adianta você colocar o Brasil o país que mais tem lei. Tem lei para tudo, está tudo normatizado, mas não se cumpre. Não se cumpre porque a gente não vai atrás. Quando você vai atrás, você coloca o dedo na ferida, você se dispõe, aí e tudo, aí a coisa acontece. Qual a diferença do brasileiro para o americano? O americano põe a boca no mundo e fala, lei, eu quero, é cidadão, está me desrespeitando, e vá onde for. Ou a pessoa brigando, mas vai acontecer, e aí a coisa acontece. Porque toma um vulto, toma uma situação, quando você não deixa morrer, a coisa acontece. Porque aqui no Brasil, a gente tem um escândalo sucedendo outro escândalo, é muito da vontade. Se não tem a chamada pressão social em todas as coisas, não vão acontecer. Você pega, por exemplo, o Egito, quando tinha o ditador lá no Egito, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, que o povo saiu, foi para a rua e foi até ser deposto. O ditador egípcio saiu fora, porque as pessoas foram, não, é nosso, é do povo, e não vai se permitir que isso aconteça. Mas no momento que você se delega, e tudo, não vai acontecer, não adianta você ter lá o que fala do vacatio legis, que é o período
para você publicar e tudo, e ter inscrição de 45 dias no Brasil, e uma vez publicada a lei, são 45 dias, mas são 120 dias se for no exterior. Ela está vigente e tudo, se o povo não cobrar. Se não cobrar, não vai acontecer. Vai ser mais uma lei que vai estar no papel, que cumpriu o quê? Todos os normativos, toda a situação, e não aconteceu. Não adianta você ter só a formalidade da lei estar sendo colocada, posta, se não tiver uma efetiva cobrança. E quem é que impulsiona as leis, quem é que faz acontecer, é o povo e, principalmente, o advogado. É o operador do direito. Vocês, quando vocês se formarem, vocês vão ter um negocinho desse aqui, ó, é chamado um token, e você vai poder entrar em qualquer processo e você vai poder lutar por tudo aquilo que você acredita em termos de valores, do que é correto, do que é justo, do que é perfeito, e fazer com que a justiça seja feita. A questão, professor, é que a gente tem muita burocracia para isso, né? A lei está lá, ela não é praticada, mas a questão são os entraves. Sim, como se resolve isso? Você, como operadora do direito, vai entender cada etapa, cada código, quais os caminhos que eu tenho para desburocratizar, para resolver. Professor, a gente sabe que tem um advogado, mas para cada coisa que a gente for correr atrás tem um ônus também, né? Tem um gasto. Mas vocês serão o quê? Advogados, em essência. Poderão ser magistrados, poderão ser juízes, vocês vão ser operadores do direito. Quem não luta por seus direitos não merece tê-los. Vocês vão fazer parte de uma camada privilegiada da sociedade brasileira. Vocês vão ter o quê? O poder de voz, de grito. Sim, professor. A maior parte das pessoas, o problema maior é que eles não sabem o direito que eles têm. Exato. Portanto, é isso que acontece. Eu já fui em show que o próprio que estava fazendo o show, ele numerou as cadeiras, né? Então, havia numerações de cadeira. Então, a gente sabia exatamente quando pegamos o papel e já sabíamos a cadeira que nós íamos sentar. Portanto, é muito difícil você ir no local que aconteça isso. Mas, nesse, eu fui em 2 shows, um do Roberto e o outro do Paulo Benedite, ele foi, né? E um outro show de Daniel, mas eles tudo com cadeiras numeradas, tudo certinho. Então, é isso que acontece quando a gente vai em outros locais que não sabe dos seus direitos, como ela estava falando agora, sobre o direito do idoso andar de ônibus ou de avião, que já tem a prioridade, mas a minha amiga não conseguiu ir para a Bahia, que é aqui bem pertinho, em ônibus, porque disseram que ela não tinha idade suficiente para ela ir porque antes era 60, agora já é 65, portanto, ela não tinha direito de ir no ônibus. Ela não procurou saber ao certo e ficou sem a passagem. E já tinha sido adquirida, mas ficou sem por causa da idade. Ela ainda vai fazer 65. Portanto, esse direito foi tirado dela, né? E se foi tirado e ela tem o direito, ele tem que ser o quê? Reparado. Teve um constrangimento, tem uma reparação disso aí. E quem é que vai fazer acontecer? O advogado.
Ah, não tenho dinheiro. Tem o defensor. Exato. Tem o juizado especial. E tem a burocracia, professor. Até ela Sim, chegar, até ter o entendimento de tudo isso, ela seguir cada etapa, ela já cansou, ela já andou, ela já se estressou e ela quer saber, por conta talvez de R$ 200, é melhor deixar quieto e a gente segue para a próxima. E quando a gente fica quieto, os seus direitos não são preservados como um todo. Não é a questão dos R$ 200, mas é a questão da transformação social. Às vezes a gente passa por cima, não, isso aí vai dar trabalho e tudo. Então, você tem que ir pelo caráter pedagógico, porque quando acontece isso, tem o dano de imagem, tem o risco, aquela empresa não vai fazer isso mais. Ela vai pensar 2 vezes antes de transgredir. Quando a pessoa vai lá e teve a carteira cassada porque bebeu e tudo, a menos que seja, entre aspas, sem vergonha, né? Não tem vergonha. Né? Mas ela vai pensar 2 vezes antes de sair, de beber, de aprontar por aí. Porque ela foi punida, né? É a questão lá que o Hans Kelsen fala da sanção social, né? O Professor, ideal é que as pessoas tivessem um nível tão elevado enquanto ser humano que elas não precisassem da coercitividade social, da punição, da sanção. Mas, infelizmente, quanto mais atrasado o país, mais punição tem que ter. Mais professor, regra tem que ter. tá me ouvindo? Infelizmente. Pois não. Bom, mas assim, o entendimento que esses tópicos aí que o senhor colocou, talvez esse direito não vingou porque, assim, tem direito, um direito fundamental, como a saúde, que uma pessoa alcançar, ter um remédio, tem que lutar contra o Estado para ter esse remédio, que é um direito tão fundamental. Imagina esse direito aí, se ela pensar, eu não consigo nem minha saúde, eu vou correr atrás de outros direitos, talvez pelo desgaste também da sociedade, pela Mas cultura nossa que é assim. se a gente ou muda, né? E não é da noite para o dia. Na questão de saúde, eu aqui no meu escritório, nós somos ao todo, lá, somos 7 advogados, eu e mais 6, né, na Hilton Advogados. Nós tem lá uma área que nós trabalhamos de graça, que é a questão da saúde, medicamento de alto custo, a questão de leito de UTI, todas essas coisas, a gente pega como bandeira, tá bom, porque imagina, por exemplo, tem uma pessoa que fala, eu ganho R$ 30.000 por mês, aí ela é cometida de uma doença que o remédio custa R$ 100.000 por mês. Como é que ela vai pagar e tudo? E 95% dos casos a gente tem êxito. Obriga o plano de saúde a pagar, o Estado a fornecer e tudo. Agora, quantos e quantos que morrem no meio do caminho porque não buscam o seu direito? Né? Ou quanto vai numa defensoria, é lotado, né? Não é fácil. Mas você entrou, você vai, em 95% dos casos, você acaba ganhando. Porque é o bem maior que a pessoa tem, é a vida, né? E está lá, é uma cláusula pétrea, os direitos e garantias fundamentais, o direito à vida e tudo. E você entra, você vai ganhar, vai ter que fornecer o medicamento. Se tem um plano de saúde, você fez um contrato, um ato de perfeito, vai ter que arcar com aquilo ali. Se não tem um plano de saúde, você vai brigar com o Estado e vai ganhar. Esses dias mesmo, a gente entrou com uma situação lá, os 2 casos, um medicamento por 1.200.000. E está fornecendo, o GDF está fornecendo. Foi obrigado, se não tiver no Estado, vai lá, quebra o corpo, manda prender o governante e forneça o medicamento. Se não tem a atuação do advogado, como é que faz? A pessoa vai morrer, né? E tudo. São essas situações que a gente acaba trabalhando e fazendo. Mas nesse caso aí tem muita diferença de
ser bem sincero, assim, de uma pessoa dessa ir na defensoria, porque querendo ou não, a defensoria trabalha para o Estado, mesmo sendo contra. Trabalha bem, só que a defensoria trabalha para o cidadão. Não importa se é o Estado ou quem é, ela trabalha para o povo. Ela está lá servindo o Funcionário do povo. Estado, mas trabalha para os dois. Todas as pessoas que estão lá, elas têm um amor tão grande à profissão que vocês não imaginam. E os caras são muito bons. O problema é que eles trabalham demais, é muita situação, é muita gente. Quantos casos vocês acham que tem de saúde por dia? De muita mãe demanda, que né? Filho preso e às vezes, por isso que fala, quando o rico, o poderoso, ele tem condições de pagar o advogado. O pobre, às vezes, foi lá, se aventurou, o moleque saiu, fez aquela farra, foi preso, usou droga na farra e tudo, e está preso lá, a mãe sofrendo, porque quem sofre é a mãe, né, aquela situação, e não tem o que fazer, né? E vai Professor, sair de lá pior do que entrou. Pois não. tem muita gente que realmente a gente vê que faz aquilo com paixão porque gosta e que quer. Mas também a gente vê os casos das pessoas que agem com mais má fé. Uma coisa simples agora é o que a gente está passando com essa vacinação. Quer dizer, profissionais da saúde vendo tanta gente morrendo, tantos idosos morrendo, e mesmo assim se recusando a aplicar vacina nas pessoas. Quer dizer, furam os idosos, fingem que injetam lá a vacina e ficam por isso mesmo. Então, como é que a gente vai ficar o tempo todo comparando quem está fazendo com amor e quem é que não está, vendo a situação que a gente está vivendo? Pôr na boca no mundo, denunciando. Denunciando. Porque eu... denunciando. E a mudança começa na gente, no curso. Quando você pega, por exemplo, vou sair daqui um advogado. Para mim, é um advogado que começa desde o início, copiando o trabalho do outro, não faltando aula, cabulando, fazendo isso. Que tipo de profissional o cara vai ser? Às vezes, ele vai entender eu gosto de penal, ele vai entender tudo que é penal, vai ser mais marginal do que o marginal. Vai estar mais à margem da lei, porque é uma pessoa que agora sabe das leis e como contornar a situação. Mas o senhor sabe que, né, que a maioria das leis, quem mais entende é bandido. Mas quando você pega o bandido lá e você vai, ele sabe o artigo tal, não sei como, é isso, é aquilo, sabe mais do que você. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vou ficar livre mesmo, não importa e tal. Sabe mais do que você e tudo. Então, são questões que existem, são questões que vão estar nas academias, que estão postas, não tem como. Mas a mudança começa por cada um. Que vai estar chegando, que acredita na profissão, que acredita nos valores, e vai estar construindo. Às vezes, talvez nem a geração de vocês, são os filhos dos seus filhos. Mas se a gente não começar a mudar e não começar a brigar e a entender, primeiro, questionar por que eu abracei essa profissão? Por que eu quero isso? Porque saiba que você vai ter muita dor de cabeça profissional pelo caminho. E tudo. E são questão de convicções, de valores mesmo. Vai ter vaidade, vai ter um monte de coisa pelo caminho. Mas eu... Por exemplo, trabalhar na área penal, rapidinho você vai ganhar dinheiro. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não se corromper. Se o seu propósito é dinheiro, você vai para determinada área, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, você vai perguntar, né? Vale a pena? É isso que eu quero? É isso que eu acredito? Pois é, mas eu acredito que a sociedade, essa nova juventude que está vendo aí, de uns anos para cá, elas estão mais íntegras, né, professor? Elas estão mais justas, elas não estão aceitando ser subornadas, elas estão mais em prol de realmente ajudar o próximo, de fazer com que as leis se valem. Então, eu acho que a gente pode ter uma melhora mais para frente. Não digo que vai ser tão curto prazo, não, mas... Eu também acredito nisso, por isso que a gente vai para a sala de aula para tentar trabalhar com as novas gerações.
com quem está vindo por aí, porque se você olhar dinheiro, você não faz nada. Tem que ter princípios, né, professor? São princípios. O direito ele é feito de princípios, valores. É isso que vai nos mover. Se não tiver princípios, aí não vai valer a pena. Porque essa profissão ela é muito rentável, mas também se o profissional não tiver uma boa qualidade e um princípio, né, familiar, os princípios familiares, né? Se você não tiver, você se corrompe sim, porque ela ou derruba ou levanta. Eu acho assim. Você vai ser tentado o tempo inteiro. Você o tempo inteiro vai ser confrontado. Sim, sempre. E o aluno fica apaixonado quando ele estuda direito penal. Pois o olho chega a brilhar. Mas tem muito cuidado. Se não tiver, realmente... Cuidado com a mosca azul. Gente, é isso aí. Quando você fala com disciplina, você vai começando um curso e tudo, todas as disciplinas são importantes e você vai... eu falo que essa nossa disciplina, ela vai te acompanhar até o final do curso. Você vai começar a questionar esses valores e tudo. Vai ser até o final do curso. Aí você vai retomando. Olha, lá no início do curso, o professor falou isso. Nós vivemos isso. E aí você, o tempo todo, se questione. Ok? Então, eu tenho uma outra questão. Essas questões, a maioria a gente extrai da internet, busca aqui, ali. Às vezes, eu vou trazer também de julgados, tá? Para situações reais, que eu vou trocar os nomes, né? E tudo, que é outra coisa também, vocês vão perceber que no mundo do direito, quanto mais estuda, mais vocês vão ter que estudar para poder... Né? E você vai ter acesso, igual eu mostrei para vocês, vocês têm esse tokenzinho aqui, quando vocês, né, forem efetivamente exercer a profissão, passarem lá no exame de ordem, que é uma coisa simples, quando você vai direcionando e tudo, você vai ter acesso a todas as petições, a toda... É tudo livre. Né? São raríssimos os que não são liberados. Então, você vai ver os trabalhos dos colegas. Por que é liberado? Porque na natureza, no mundo do direito e tudo nada se cria. Se copia, se transforma e se melhora. Então, você vai ter acesso, quando você vai pegar, eu vou aqui nos casos, eu preciso fundamentar. Então, eu vou fazer uma pesquisa nos julgados, o que o tribunal tem decidido, o que Brasília decide, o que o Rio decide, o que São Paulo decidiu, o que se decidiu sobre aquilo há 10 anos atrás, quais são os grandes, a cultura geral, para onde está indo o mundo, para onde está indo o homem, para você criar o quê? O seu alicerce, a sua base. Então, você vai ver o que os colegas fizeram e tudo, e a partir dali você estudou. Quem é um profissional do direito, ele vai ter que estudar sempre. Você vai se envolver, quando você vê a hora passou e tudo, você está estudando para você chegar e falar, eu fiz um bom combate, eu fiz uma boa defesa, eu fiz o melhor de mim e tudo. E com isso, quanto mais você estuda, mais você vai ter que estudar. E tudo. E é o bacana dessa profissão. Né? Que é uma coisa... Ao ver o trabalho dos outros, aí você vai criando um equilíbrio, não é isso? Isso. Você vai aprendendo, você vai vendo o que fazer e também o que não fazer. Uhum. O que eu posso
e o que eu não posso. Né? Para onde eu vou, para onde eu não vou. Então, essa que é a ideia. Entendi. Bom, eu fiz uma última questão aí para vocês tentarem responder. E tudo. Olha só. Luísa namorava Antônio e terminou seu relacionamento para casar com Caio, ex-melhor amigo de Antônio. Luísa namorava Antônio, Luísa terminou para casar com outro, que era o melhor amigo de Antônio. Certo dia, Antônio, né, que encontrou o casal na rua e tem o ímpeto de matá-los. Deu tanta raiva nele que ele falou, vou matar aquele pessoal ali. Acabou que meu casamento era o meu melhor amigo. E tudo. Todavia, vem à sua mente a previsão do Código Penal acerca do homicídio. Reclusão de 6 a 20 anos. Aí pensou, quando eu matar aqueles dois lá, eu posso pegar até 20 anos tá, recluso, você preso, você privado da liberdade. Aí pensou num monte de coisa, apesar da enorme raiva que sentia, não pretendia passar anos encarcerado em um presídio. E, por tal razão, desistiu de levar a efeito a ideia de matá-los. O sentimento de Antônio liga-se a uma das etapas do processo de aplicação das sanções. Em caso de violação das normas. E aí eu pergunto para vocês, o que está se colocando aí? Ô, professor, bom, vamos lá. Eu acho não, tenho certeza, né? Se eu estivesse no lugar do Antônio, eu jamais iria pensar em matar, né? Mas ele teve esse pensamento logo de imediato, né? Mas depois que ele quer esganar, mas aí ele pensou na esganar, consequência. a hora da raiva, mas aí depois ele pensou nas consequências. E aí ele pensou corretamente, né? Eu acho que ele agiu certo, né? Pensou e viu que poxa, não ia valer a pena, né? E Não ia valer a também pena. não ia valer a pena. E de forma alguma, né? Que eu acho que ninguém deve tirar a vida de ninguém. Mas no momento desse a pessoa fica meio perdido, né? Então o ser humano é cheio de problema, né? Cheio Na de verdade, fraquezas. na verdade, ele queria matar. E se não tivesse uma regra, certamente ele mataria. Se não Porque tivesse a sanção, a sanção, a punição, né, ele mataria. Ele só não matou porque não e a punição, no caso aí, era a privação da liberdade. Mas quando você vai para o campo religioso, por exemplo, a punição é que você vai para o inferno, você vai arder lá no inferno. A casa, né? é verdade. São outras formas de punição, a punição moral e tudo, a punição de não ser aceito pelo grupo, são outras formas de punição. Ele pensou ali na punição, que ele amava a liberdade dele e vai ser recolhido por um presídio. Vai poder ficar lá até 20 anos. E tudo. Justamente. Por isso que o, Mas por isso que o, no interno ele queria matar. Era o ódio que foi reprimido. pois é. Por isso que o direito não é só um mero pensamento, né? Mas é sim uma força viva, né? Que tem que distingue as normas jurídicas das demais normas sociais, né? E quando você vai para a própria questão religiosa, né, você vai, por exemplo, a nossa cultura judaico-cristã, e tem uma parte lá
livros religiosos, eles falam muito bem, ó, cuidado para não pecar em pensamento. Né? Cuidado. E tudo. Por que cuidado? Porque você deveria cumprir a lei. Para Hans Kelsen, a lei só existe, ela está ali porque, no fundo, a paz teria que ser uma paz absoluta. Mas a pessoa não faz por conta do medo da opinião, não porque ela tem a índole, o propósito, o pensamento do ser correto, do ser íntegro. Professor, eu coloquei que ele pensou tanto no homicídio, ele pensou na fase de cogitação e depois ele pensou na sanção, porque ele realmente teve esse medo de perder a liberdade dele, a consciência. Tecnicamente é isso, é a perda da liberdade, ele vai ser, né, vai ter que cumprir uma pena, vai ser apenado e tudo. Agora, se você, e aí tem lá Thomas Hobbes, né, o homem bom, o homem mau e tudo, você entra, será que o homem é bom, é ruim? Você entra na questão filosófica. Hans Kelsen fala, não, o homem só faz porque ele tem medo da pena. Só isso. Porque senão seria um horror. E aí, quanto mais você vai por esse caminho, você vê o que é a necessidade do direito, formatando o ser humano para o bem agir, né, para o que é correto, para a questão da liberdade, dos costumes, dos bons costumes, da boa tradição e tudo. Essas três questões foram para a gente discutir a questão da sanção, da norma. Hoje, a gente viu aqui no nosso encontro, né, a gente conseguiu trabalhar a questão das fontes do direito, né, e aí, como fonte, relembrando, é um local onde eu busco esse direito, é onde brota a água do solo, né, literalmente, quando eu falo, da onde o rio nasce, ele tem uma nascente ali, onde a água brota, é onde eu vou lá buscar o direito. E que essas fontes, elas vão ser compatíveis com cada sociedade, elas vão expressar cada sociedade, cada povo, e aí eu tenho as fontes mais ligadas à tradição, a fonte ligada à religião, a fonte moral, e, por fim, a fonte moderna, né, que é o que se discute hoje, que o direito é fruto de uma vontade social, é fruto de uma transformação no mundo em constante mudança, e que essa fonte material deve expressar todos os valores em relação à ordem, à segurança, à liberdade, à paz social, à questão moral. Ele deve refletir, essa fonte material, as relações sociais, em todas as suas dimensões, políticas, econômicas, sociais, antropológicas e tudo. E isso tudo vai influenciar um grande debate numa grande arena, que é o Congresso Nacional. É onde você vai ter as leis, né? Você vai ter deputados e senadores expressando o quê? A questão dos direitos, trabalhando com a paz social, com a redução dos conflitos. E aí eu deixei bem claro para vocês que tem um campo que estuda essa parte mais filosófica, está no campo da sociologia do direito, da filosofia, da antropologia, e quando o seu cliente ele vai no escritório, ele não está muito preocupado com isso, porque às vezes ele nem percebe essa dimensão mais filosófica. Mas você, enquanto operador, você tem que ter sempre isso em mente, porque é uma questão que até mesmo de ética e tudo. E aí a gente conversou sobre as fontes formais do direito, falamos das fontes primárias, das fontes secundárias. A fonte primária enquanto a lei propriamente dita. A secundária nós falamos hoje da jurisprudência, da doutrina, da filosofia, da analogia, e falamos também dos costumes. Antes, decorrente da lei, e após
a lei. E depois fizemos aí 3 estudos de caso, 3 grandes questões sobre as leis, sobre a questão da consciência, sobre a questão da sanção, até onde pode ir, onde não pode ir o profissional de direito, quais os limites e potencialidades da profissão e o que se espera do futuro profissional. Então, por hoje, a gente está encerrando. Eu vou, antes de encerrar, ouvir aí se alguém quiser falar alguma coisa sobre os trabalhos que aqui foram efetuados e tudo. E também lembrando que é importante, as aulas são gravadas e são disponibilizadas no site. Lá tem exercício, já tem lá o primeiro exercício para vocês fazerem, né, que é o nosso primeiro questionário, já está lá à disposição, e eu estou sempre gravando lá, e estou à disposição de vocês. Podem mandar e-mail e tudo, para a gente estar discutindo aí as grandes questões do curso de vocês. Também a professora Andréia, que é a coordenadora, ela está aí, está dando todo apoio para a turma. Ok, pessoal? Tem algum ponto que vocês queiram debater, falar? Bom, primeiro me assustei que a gente viu tudo isso hoje na aula, né? E outra que eu não achei esse questionário não, professor. Ah, tá. Eu vou... deixe-me... Atividade avaliativa. É isso mesmo. Está lá quando você vai entrar no módulo 1, atividade avaliativa, testes. E aí você, quando entrar lá no testes, você vai ter 10 questões. Então, nós tivemos até agora 2 pessoas que fizeram. A gente tem o Pedro aí tentando fazer pela revisão de tentativa. A Miriam já fez, ela pode fazer de novo, viu, Miriam? Tem outra tentativa aqui para dar uma melhorada. Não, ela já fez. A Miriam Oliveira. Ela fez a primeira e depois ela acertou tudo. Né? E o Pedro está lá em progresso. Vocês entrem lá. Tem algumas questões. Ok, localizei. Eu achei que teria, tipo, um anexo, mas não, eu vi lá para responder e tem 2 tentativas. Obrigada. Isso. Tá? E aí vocês... essa parte a gente está mais na questão das normas, das leis e tudo. Tá lá a primeira atividade, valendo um pontinho. Tá? Mais alguma coisa, gente? Foi bom que eu já fiquei com um, né? Vamos para a próxima. Acertou tudo aqui, ó. Parabéns, Miriam. Obrigada. Foi lá, já viu. Foi bacana o questionário para fazer? Foi tranquilo, porque eu primeiro li as atividades, né? E A gente foi... depois... Legal. Aí tem lá os exercícios para vocês irem treinando, né? É bem a parte de introdução mesmo e tudo. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Mais alguma Tranquilo, coisa? professor. Tranquilo, professor. Boa noite aí. Obrigado pela aula aí. Tudo tranquilo. Então, pessoal, não tendo mais nada, foi muito bom tê-los aqui hoje. E a gente está sempre à disposição da turma, se quiserem mandar e-mail, tem lá o grupo que foi criado. A gente está à disposição de vocês. E, professor, eu gostaria de saber o seguinte, eu entrei, era 7,5 pelo AVA, e não consegui entrar, que o senhor me aceitasse pelo AVA. Aí depois o Jefferson mandou... O link, né? É porque a gente ainda está tendo problema lá no ABA, eu não sei o que é. Então, eu estou pegando e estou mandando para vocês o acesso. Sempre eu mando o link e mando o e-mail e também mando o convite. Então tá bom. E ali eu sei que não vai ter problema. Uhum.
É porque tem um negócio lá de uma agenda e eu estou dando umas cabeçadas lá nesse ponto, né? Para a gente poder tá fazendo. É por isso que eu entrei atrasada.